Alguém uma repórter entrevistou Billy Graham e perguntou a ele qual era a pessoa mais importante da vida dele. E ele respondeu, quando? Nesse momento? Ela disse, sim, nesse momento. E ele respondeu para ela, nesse momento é você. Porque eu estou 100% te dando a minha atenção. 100% te dando tempo. Então você se torna a pessoa mais especial. Alguém está entendendo? Então nesse momento esteja 100% em Deus. 100% aqui na igreja. Deixe o cansaço, deixe as preocupações pessoais, deixe as lutas, os desânimos, todos lá fora. E que você 100% esteja conectado com tudo que vai ser falado, com tudo que vai ser feito, as orações. O Senhor não reparte, querido. Então não tem como sentir a Deus se você estiver pela metade. Então eu queria que você começasse agora esse segundo momento, que nós vamos partir para a palavra, e você dissesse, Senhor, prepara o meu coração, prepara o meu espírito, para estar 100% em Ti. Porque eu preciso, uma necessidade de 100% ser ouvido essa noite, aleluia. 100% no Senhor. 100% acreditando que Ele moverá algo aqui essa noite. 100% que Ele me responderá às orações. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, Permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. eu não preciso sair, é só você. Mais uma vez, eu quero estar nesse lugar, Permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você. Eu quero estar nesse lugar, Permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. eu não preciso sair, é só você ficar. Oh, Preciso sair, é só você ficar. Levante sua mão e diga, eis-me aqui, Senhor, para que eu possa nesse momento ser um canal receptor da tua bênção, da tua unção. Diga em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Então dá uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dá uma glória a Deus. Dá um aleluia. Eu estava essa semana conversando com o Ítaro e falando sobre o devocional, né? A gente fala devocional, que é essa entrega que nós temos completa ao Senhor, né? E que o devocional, ele não pode ser um rito. Você sabe o que é um rito? Pergunte ao irmão aí do seu lado. Você sabe o que é um ritual? Um rito? É isso aqui que nós estamos falando. Nós viemos aqui para um ritual, um culto, que muitas igrejas fazem. A gente tem nossa forma de cultuar, de fazer o rito, né? Mas o devocional, ele tem que ser algo mais profundo do que isso. Não pode ser como o terço, irmão. Lembra do terço? Não sei se você já rezou o terço, mas o terço, a gente tinha tanto costume de rezar, que a gente rezava no automático. A gente não estava conectado com a santa, nem conectado com nada ali. Somente com aquele contar de conta, a gente segurava que era para não... Alguém está entendendo? O culto não pode ser isso. Sabe a diferença de quem tem unção para quem não tem unção? Quem tem unção não faz como ritual.
O que é ritual? Vamos lá. Tu bota a mão ali, faz desse jeito, canta 3 louvores. Isso aqui é um ritual. 3 louvores, aí vem a palavra, depois a oração, tal. Alguém está entendendo? Você tem que aprender a ser alguém que tem intimidade. Então, o que Deus vai falar com você essa noite? Se a gente colocasse alguém no final do culto, ali na porta, e perguntasse a você, o que você entendeu no culto de domingo, você sabia dizer? Então você não veio para o culto, você fez um ritual. Foi só um ritual, igual a missa. Foi para a missa e não sabia o que o padre dizia. Alguém está entendendo? Então você tem que quebrar isso. Quebra isso, irmão. Se tu quer unção, se tu quer ouvir Deus falar, se tu quer parar de ouvir os outros dizer que Deus falou comigo e nunca falou com você, você tem que parar de fazer como um ritual. Por mais que tenha a organização do culto, não pode ser um ritual. Tem que ser intimidade. Tem que ser mais do que um ritual. Alguém está entendendo? Então, devocional, o que Deus vai falar comigo hoje? É assim que você faz. O que Deus vai usar o Léo para falar comigo hoje? É assim que você presta atenção no culto. Amém? Durante as orações, o que Deus vai falar comigo quando eu estiver orando? Aleluia? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos receber o Leonardo, nosso querido obreiro Leonardo Araújo. Aleluia, até o nome do homem mudou. Levanta as mãos para cá, vamos orar sobre ele. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela vida do Léo e que o Senhor possa usá-lo poderosamente, Senhor, para falar aos nossos corações. Enche a nossa vida com a tua graça, com a tua unção, com a tua direção e que através da vida dele, ele possa nos conectar em ti hoje. Isso assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, boa noite. O cabo do microfone está um pouco curto, mas vai dar certo. Pessoal, é muito bom poder estar aqui compartilhando com você essa palavra. E como o pastor estava falando, como é importante a gente fazer o nosso devocional, como é importante a gente colocar a nossa vida diante de Deus e deixar que a palavra de Deus nos transforme e nos mude e nos molde, amém? E o capítulo de hoje ele vai falar justamente sobre isso. Na verdade, Provérbios ele fala sobre isso. Não é só sobre ter conhecimento, não é só sobre adquirir sabedoria, mas é adquirir essa sabedoria e praticá-la. É deixar que a palavra de Deus nos transforme e que a presença do Espírito Santo na nossa vida ela nos molde para a gente praticar aquilo que a gente aprende com a palavra do Senhor. Por isso é importante você fazer o seu devocional e você se expor a Deus, você se expor a essa palavra e deixar que essa palavra entre na sua vida e faça mudança em ti. E quando a palavra de Deus ela vem, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, ele vai nos transformar, ele vai nos moldar. E Provérbios, ele fala justamente sobre isso. É a gente buscar viver da forma que agrada ao Senhor Deus. Amém? E para começar esse capítulo, para começar a nossa pregação de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena oração com você. Você abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, a gente está aqui, Senhor Deus, na tua casa, na tua igreja, Senhor Deus, para buscar a ti, para estudar a tua palavra e para buscar, Senhor Deus, ser sábio em ti, ó Pai, não sábio aos nossos próprios olhos, mas sábio segundo ao Senhor e a sua palavra. Que o Senhor, através do teu Espírito, possa traduzir ao nosso coração, Senhor Deus, e transformar o nosso coração, Pai, ao conhecer a ti, e que a nossa vida seja moldada a seguirmos, ó Pai, sendo como Jesus na nossa vida, Senhor. Isso em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Provérbios, como eu já disse, ele não foi escrito apenas para nos dar a sabedoria, mas ele foi escrito para nos ensinar a viver da maneira certa, a maneira que agrada a Deus. E o capítulo 20, ele vai mostrar que a sabedoria que nós adquirimos ao ler a palavra de Deus, a sabedoria que nós adquirimos ao fazer o nosso devocional, ela vai ser usada na nossa vida em muitas situações práticas. Não tenha
o achismo, né, de achar que você não vai usar aquilo que você aprende aqui. Na nossa vida vão aparecer muitas situações para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende de Deus, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento, no nosso casamento, em situações que você vai ter que lidar com as coisas desse mundo, né? Quando as pessoas falam sobre bebida, quando as pessoas falam sobre dinheiro, sobre você ser honesto, quando você tem que passar por situações de disciplina. E esse capítulo 20, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a honestidade, ele vai falar sobre ira, ele vai falar sobre você ouvir conselhos e dar conselhos, ele vai falar sobre disciplina, e ele também vai falar sobre domínio próprio. E como é maravilhoso a gente poder estar estudando isso, estudando Provérbios e saber que o Senhor Deus deixou na sua palavra um manual para a gente andar e ser como Jesus, andar da forma certa. Amém? E eu gostaria de começar com você o seguinte, que o nosso caráter, ele é revelado pelas escolhas que nós temos. E esse capítulo, ele vai nos ensinar isso, de como nós devemos agir com determinadas situações. Lembrando que em Provérbios, ele fala muito, ele deixa muito destacado nos capítulos anteriores que a gente já leu, que existe o insensato e o sensato, o sábio e o tolo, a pessoa que age da forma certa. Podemos conhecer muitos versículos na nossa vida e ainda assim a gente continua errando, a gente ainda continua tomando uma decisão errada. Mas Provérbios 20 nos chama a olhar para Deus e a examinar o nosso coração, examinar a nossa vida diante do Senhor e nos perguntar: minha maneira de viver demonstra que eu estou sendo guiado pela sabedoria de Deus? Demonstra que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? É isso que a gente vai descobrir nessa noite, amém? Em Provérbios 20, versículo 1, vai dizer o seguinte. O capítulo, ele começa falando sobre vinho e bebedeira. O vinho, ele produz zombadores. O álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Aqui, ele está falando sobre bebida, mas devemos entender que não é somente sobre a bebida. Mas o que ele está querendo nos ensinar aqui, aquele que é dominado pela bebida vai ser um zombador, vai aquele que vai brigar, aquele que não tem domínio. Por isso que ele deixa destacado quem é dominado. E aqui, quando nós olhamos para o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, nós somos constatados aqui, que aquele que é dominado por outras coisas e não pelo Espírito de Deus, ele vai fazer coisas erradas. E aqui ele está mostrando um perigo para a gente, que há você em ser dominado por outra coisa que não o Senhor na tua vida. Aqui o tolo, ele estava sendo dominado pelo álcool. Mas o que é que tem dominado a nossa vida hoje? O que é que tem sido o Senhor no nosso coração? O que é aquilo que tem ocupado o lugar de Deus, o lugar de Jesus na tua vida? É álcool, é dinheiro, é rede social, porque a gente perde muito tempo nesse celular aqui, só scrollando o Instagram. É jogo, é pornografia, é trabalho, é comida, ou a necessidade de ser aprovado por alguém, ou mesmo entretenimento. O que é aquilo que tem roubado o lugar de Deus na tua vida? O que é aquilo que tem dominado você? Aqui, Provérbios, ele nos fala o quão é perigoso ser dominado por aquilo que não é o Senhor, e como isso destrói a nossa vida, e como isso vai envenenando a nossa vida aos poucos, e a gente não percebe. E aí está a maior estratégia de Satanás, que ele age na tua vida. Outro lugar ocupa o lugar do coração. Outra coisa ocupa o lugar que é de Deus no teu coração. Outro ídolo, outra situação que não é o Senhor. E aí está um ponto mais errado. Nós devemos ser guiados por Deus e não guiados pelas coisas desse mundo, coisas que querem nos dominar, porque elas só vão nos levar para a morte, só vão nos levar a se afastar do Senhor, e cada vez mais longe do Senhor. A gente não sabe o que é a verdadeira vida, porque nós fomos criados para estar perto de Deus. E uma coisa pode começar você ser dominado por uma outra coisa. Pode começar de uma maneira muito simples, porque a gente acha que a gente consegue ter controle.
mas a gente não consegue. A gente não tem força em si mesmo. A nossa força, ela vem do Senhor, e é Ele quem deve governar a nossa vida. E quando você acha que você consegue controlar isso, por exemplo, o vício em Instagram, o vício em pornografia, o vício em comida, o vício em outras coisas, você acha que você é senhor sobre aquilo, mas você não é, você é somente um escravo. E aqui o tolo, ele era escravo do álcool, mas aqui o Senhor, ele nos chama que é algo que precisa ocupar o nosso coração, não é as coisas desse mundo, mas sim Ele. Domínio próprio é um fruto do Espírito de Deus. Domínio próprio é uma marca de que você é sábio. E aqui a gente pode constatar com o seguinte: o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versos 12 a 13, ele vai nos dizer o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Ou seja, a nossa vida toda, ela é para Deus. Nosso corpo, a nossa vida, ela foi gerada para Deus e não para outras coisas. E aqui nós devemos nos atentar, nós devemos ser sábios, ter discernimento. Porque o que é que tem governado a nossa vida? O que é que tem sido o Senhor no nosso coração? Provérbios, no versículo 1, ele fala especificamente sobre isso, sobre a bebida. Mas o princípio é muito maior. Aquilo que deveria estar sobre o nosso controle não pode assumir o controle da nossa vida. Não temos que ser escravos das coisas que nos afastam de Deus. Devemos ser escravos do Senhor, somente dele. Ele ser o nosso Senhor. Em 1 Coríntios, no verso 12, Paulo ele diz: não permitirei que nada me domine. Então, a pergunta para o cristão não é você achar que isso é pecado, será que eu posso fazer isso? Não é isso. É você dizer: isso está me dominando, eu estou sendo distraído por outra coisa na minha vida que não é o Senhor que ocupa a minha atenção, não é o Senhor que tem o meu coração. Esse é um chamado de alerta para a gente se atentar. O que tem governado a nossa vida? É Deus ou não? E o objetivo é que nós tenhamos o domínio próprio que vem do Espírito, tenhamos esse fruto dele, e que o Senhor do nosso coração seja Cristo. Aquilo que eu não consigo dizer não, aquilo que você não consegue dizer não, tem dominado você. E Paulo ele nos lembra: não permitirei que nada me domine, porque o cristão não foi chamado para ser escravo dos seus próprios desejos, mas para ter domínio próprio, para olhar para Cristo e deixar que Ele ocupe o lugar do nosso coração. Provérbios capítulo 20, ele começa com esse princípio bem importante, porque aquilo que te domina, aquilo que te governa, é que vai determinar as tuas ações em todas as áreas da tua vida. No trabalho, no relacionamento, em casa, em qualquer lugar. Se você é dominado por Cristo, se você é um seguidor de Cristo, você vai passar Cristo para outras pessoas. Esse é um lema, esse é um princípio bem importante aqui da nossa igreja, e nós temos batido nessa tecla há muitos anos. Ser como Jesus. Fomos chamados para ser como Jesus aonde formos. Então, deixe que Cristo ocupe o lugar do teu coração e não seja dominado por nada daquilo que quer te distrair. Se atente a esse principal conselho aqui do capítulo 20. Seja governado por Cristo. Ser sábio, vamos dar continuidade. Ser sábio é você não ser impulsivo nem desembestado, como a gente fala aqui. No verso 2 ele vai dizer o seguinte: evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Quem tem eu pulei o 2. O furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca sua ira põe a vida em risco. No verso 3,
Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Aqui nós somos chamados a ser sábios em não comprar brigas que não é nossa, em não se meter onde a gente não deve se meter, e não guardar a ira no nosso coração, mas sermos sensatos, porque nem toda ofensa que você leva, você precisa dar uma resposta. Às vezes a melhor resposta está em você ficar calado, lembrando aquilo que o Senhor Jesus nos disse: se te derem uma tapa, dá também o outro lado. Mas nem toda vida a gente vai ter o sangue de barata, mas ainda assim o Senhor Jesus te chama para você ficar calado. O Senhor Jesus te chama para você ser atento, você ser sensato, e você não comprar toda briga que não é sua. Infelizmente a gente tende a ter esse mal, porque a gente gosta de ser intrometido quando a gente não devia ser. Mas o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz que a verdadeira força está em você saber ficar em silêncio nos momentos que é para ficar em silêncio e na hora certa, porque é aí onde o domínio próprio vai aparecer na tua vida. Numa situação de briga, numa situação de contenda, seja no trabalho, seja onde você estiver. Eu falo assim trabalho porque é um ambiente que puxa muito da gente querer se estressar, da gente querer se sair por cima. Mas pare, ore, pense, o que Jesus diz para mim fazer? Se ele diz para mim ficar calado, eu tenho que ficar calado. E se eu ficar calado e não responder e aquela pessoa se admirar com isso, glória a Deus, porque isso vai dar glórias a Jesus, porque a pessoa está vendo que eu não sou governado por mim mesmo, mas por Cristo. Tudo é um chamado para a gente falar de Jesus através das nossas ações, pessoal. Então, se atente a isso, se atente a esse modo de viver segundo o Evangelho de Deus. E domínio próprio, ele é um sinal de que você é dominado pelo Espírito. Porque, como a gente sabe, eu já falei, domínio próprio é um fruto do Espírito Santo na nossa vida. Dando continuidade. Ser sábio é você também trabalhar com responsabilidade. No versículo 4 ele vai dizer o seguinte: quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. E no verso 13 ele vai falar praticamente do mesmo assunto. Ele vai dizer: se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. A sabedoria de Deus, a palavra de Deus nos ensina a não viver de desculpas, a não sermos procrastinadores, a não sermos preguiçosos, a pararmos de dizer que vamos deixar para amanhã, a pararmos de dizer que eu vou fazer depois, a parar de empurrar com a barriga as situações que você podia fazer. Deus, ele nos chama para combater a preguiça, porque a preguiça ela é um mal que pode destruir a nossa vida, e de fato ela é. Mas o Senhor te diz para você ser responsável. O trabalho, o ambiente de trabalho, e aqui ele está falando sobre isso, né? Sobre o preguiçoso que não quer arar a terra. O ambiente de trabalho, ele não serve somente para você ganhar dinheiro, para você pagar os seus boletos, ou para você comprar as coisas que você quer, ou para você realizar os seus sonhos. Não. Ele também é um ambiente, ele também é um lugar para você servir, para você cuidar, para você mostrar a Deus, para você desenvolver os seus dons e isso glorificar o Senhor. O apóstolo Paulo também lá em Colossenses, ele nos diz: em tudo o que fizer, faça para o Senhor. Onde a gente for, a gente tem que mostrar Cristo para as pessoas. Seja você orando por alguém, seja você tendo uma atitude legal no trabalho, seja você demonstrando Cristo de alguma forma. E o Senhor Jesus nos chama para isso, para viver o Evangelho dele aonde formos. Precisamos mostrar Cristo para as pessoas através do trabalho. E também precisamos ser sábios nisso. E trabalhar com sabedoria não significa apenas você trabalhar muito, porque muitos acham que eu vou trabalhar muito e isso está certo, e isso é a forma mais sábia de eu exercer o trabalho. Não, mas você tem uma atitude correta, é você não ser negligente no seu trabalho, ficando empurrando com a barriga as atividades que você tem que fazer lá, é você não
agir com desonestidade, querendo sair por cima da carne seca e ser beneficiado com isso. E é você saber fazer as coisas e sem você fazer as coisas de qualquer jeito. É você fazer tudo o que você se propuser a fazer. Você fazer não somente porque alguém vai ver e vai te elogiar, não, mas porque Cristo está vendo que eu estou sendo um filho excelente e que isso está dando glórias a Ele. Temos que agir assim. Onde a gente for, a gente tem que mostrar Cristo para as pessoas. E o sábio, ele não espera ter vontade para fazer o que ele precisa fazer, mas ele assume sua responsabilidade e ele trabalha com excelência. Tenhamos esse princípio no nosso coração, porque isso vai dizer para as pessoas quem é que nos governa. E esse dizer para as pessoas tem que ser Cristo. No versículo 5, ele vai dizer o seguinte: os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. A pessoa sensata, ela não apenas ouve bons conselhos, mas ela guarda eles dentro do coração para usar nos momentos certos. Aqui é a gente lembrar de pessoas que estão na nossa vida, pessoas que estão ali bem próximas da nossa vida, e pessoas que a gente tem confiança, e pessoas que a gente realmente dá ouvidos, e ouvir o conselho que aquelas pessoas te deram e você aplicar eles na tua vida no momento certo, no momento oportuno. Por isso é muito importante que a gente tenha pessoas que nos motivam, pessoas que nos ajudam a crescer ao nosso lado, porque elas vão nos dar conselho que servirão para a nossa vida. Mas lá na frente ele também vai falar sobre conselho, e também nesse capítulo ele também vai falar sobre você ser uma pessoa leal. E no verso 6 ele diz o seguinte: muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Aqui ele está falando que muitos se dizem leais, mas realmente poucas pessoas são confiáveis. Não basta dizer que nós somos amigos de alguém. Nós temos que ser fiéis, nós temos que ser leais. E isso precisa ser demonstrado por meio das nossas atitudes. A verdadeira lealdade não está naquilo que você faz, mas naquilo que você fala, né? Não está naquilo que você fala, mas sim naquilo que você faz. Seja leal, seja um amigo verdadeiro. Lá no verso 18, no capítulo 18, na verdade, de Provérbios, eu não lembro a passagem específica, mas fala que um amigo verdadeiro é mais chegado que um irmão. Precisamos ser pessoas que são irmãos uns das outras, e esse ambiente de igreja nos proporciona isso, sermos irmãos uns dos outros, sermos leais, sermos pessoas que dão bons conselhos uns aos outros. Somos chamados para ser família, e na placa da nossa igreja tem isso: mais que uma igreja, uma família. Então temos que ter esse princípio da aliança uns com os outros. Devemos exercer esse papel de sermos leais, de quando um está precisando de ajuda, nos dispusermos realmente de coração para ajudar aquela pessoa, não visando somente o nosso próprio benefício, mas visando que isso é amar a Deus, e é um chamado na nossa vida que nós temos de amar a Deus e amar as pessoas. É isso que o Senhor Jesus nos chama. Então, que você seja uma pessoa leal. Se você tem uma amizade, que essa amizade seja intensa, que essa amizade seja verdadeira, e se proponha a ser uma pessoa que ajuda o próximo. Vamos continuar no verso 7. O justo, ele anda em integridade. Felizes os filhos que seguem seus passos. Quando o rei se senta para julgar, ele analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Quem pode dizer: purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? Aqui é mais uma vez um chamado para a gente não andarmos segundo os nossos próprios olhos ou o nosso próprio entendimento, mas cremos que somente Cristo pode purificar o nosso coração. No versículo 10, e aqui a gente vai se demorar um pouco nele, vai dizer o seguinte: 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Lá no verso 17 ele vai dizer, também complementar isso: pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Já no verso 23, dando continuidade a esse mesmo tema, ele diz: a desonestidade
é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. Aqui, Cristo está condenando a desonestidade do nosso coração, a desonestidade das pessoas. Ele está condenando pesos e medidas desonestos, mostrando que Deus se importa que você seja uma pessoa honesta. E até nas pequenas coisas, nos pequenos pesos e nas pequenas medidas. Aqui é uma ilustração para dizer que antigamente, comerciantes, eles usavam medidas diferentes para comprar e vender, para ser beneficiados de alguma forma, enganando as pessoas. Hoje, embora as formas sejam de desonestidade, né, sejam diferentes, a tentação ela continua sendo a mesma. Podemos ser desonestos no trabalho, nos negócios, nos relacionamentos, nas amizades. Podemos ser desonestos nas informações e em tantas outras áreas. Mas o perigo é você começar a dizer aquela seguinte frase: tá tudo bem, todo mundo faz. Então, se todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Não é assim. Não é você dizer que é só dessa vez. Não é você dizer que ninguém vai descobrir. Não é você dizer que isso não é tão grave. Não. É você ser honesto com tudo. Você ser honesto em todas as áreas. Porque o verdadeiro caráter cristão é você fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Porque se você sabe que ninguém está olhando, mas há alguém que há Deus olhando para ti, olhando para o teu coração, olhando para o que tu está fazendo. E você tem que escolher fazer o que é certo e não o que é errado. Porque fazer o que é errado, muitas das vezes, é muito mais fácil do que fazer aquilo que é certo. Porque fazer aquilo que é certo vai confrontar a tua carne. Mas você precisa vencer o mal do teu coração, o mal que há em nós, e deixar que Cristo apareça. E Deus, Ele não olha simplesmente para aquilo que você está fazendo de errado com as pessoas. Ele quer que você tenha um coração puro diante dEle. Ele quer que o teu coração seja leal a Ele em primeiro lugar. E se o teu coração é leal a Ele, você vai ter atitudes corretas. Você vai ter atitudes que agradam a Deus. E Ele quer que a intenção do teu coração seja boa. E você vença o mal com o bem. Você vença o mal com a atitude correta e com a atitude honesta. Esse é um princípio que o capítulo 20 ele está querendo nos ensinar também. A sermos honestos. Em onde a gente for, a gente ser pessoas de confiança. Principalmente, mais uma vez, ambiente de trabalho ele vai te puxar muito isso. Porque as pessoas elas tendem a ser desconfiadas contigo. Mas se você mostrar que você é honesto, se as pessoas te confiam um valor para você fazer alguma coisa, para você comprar alguma coisa, vá, peça nota, né? Para você mostrar que você tá ali com, você fez a sua parte, você fez aquilo que é certo. E quando você faz o que é certo, as pessoas elas vão depositar confiança em ti. E essa confiança que elas depositam em ti, mais uma vez a gente não tem que olhar para isso como uma atitude que é somente nossa, mas uma atitude de que Deus transforma o nosso coração para sermos pessoas boas. E isso que a gente faz de atitude correta também glorifica ao Senhor. Tudo na nossa vida precisa ser sobre isso. O nome de Jesus precisa, tá bem estendido na nossa vida. Ele precisa ser o nome que mais aparece na nossa vida e não o nosso. O nome de Jesus precisa ser glorificado com as nossas atitudes. E você ter atitude honesta glorifica a Deus, porque Ele fez e Ele é merecedor de filhos que agem com honestidade, de filhos que agem com excelência. Seja assim, e isso glorificará ao Senhor. Isso será o maior testemunho e uma experiência de uma Bíblia aberta para as pessoas, porque a sua forma de agir determina quem governa o seu coração. Que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. No versículo 11, ele vai falar o seguinte: até crianças mostram quem são por sua conduta, se agem de modo puro e correto. Ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor.
E Deus, Ele nos deu ouvidos para ouvir. E é o nome da nossa igreja, né? Ouvir a palavra de Deus. A gente entender que nós ouvirmos a palavra do Senhor é um privilégio, é uma dádiva de Deus. A gente poder escutar essa palavra sendo pregada é um privilégio que o Senhor nos concedeu. E a pessoa sábia, ela tem que ter humildade para ouvir e humildade para enxergar e para ver. E para que as suas atitudes sejam sábias, sejam atitudes que têm discernimento. Sabedoria é você saber, ouvir, enxergar e praticar. Aqui a gente pode lembrar do que o Senhor Jesus, muitas das vezes, ao falar suas parábolas, e ao falar a parábola do semeador, no final ele diz lá em Mateus 13, 9. Bota aí, Lígia, por favor. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O Senhor Jesus, ele estava dizendo ali na parábola dos semeadores coisas para a gente se atentar, princípios para a gente se atentar. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é que nós temos ouvido? O que é que tem falado no nosso coração? Temos sido governados pela nossa carne ou temos sido governados por Deus? Quem é que tem falado no teu ouvido, né? O pessoal tem aquela ilustração de que tem um anjo e um diabinho aqui. Qual é aquele que você tem dado ouvidos? É o anjo, é o Espírito de Deus, ou é as coisas desse mundo, ou é o diabo? Que tenhamos ouvidos para ouvir, sabendo que o Senhor Jesus nos deu essa dádiva de se atentar, de ouvir a palavra dele e pôr em prática. Dando continuidade, no verso 13 vai dizer o seguinte, a gente já leu: se você ama o sono, acabará pobre, mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. No verso 14 vai dizer que o comprador pechincha e diz: não vale nada, mas depois ele conta a vantagem de seu bom negócio. Aqui mais um princípio de desonestidade, do insensato, do tolo, que ele fica se gabando porque ele se saiu por melhor em uma situação. Que não sejamos pessoas dessa forma, que combatamos esse tipo de comportamento. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e de rubi. Imagina aí um teu falar, e esse falar ser um falar que vem do Senhor, vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que rubi. Porque a palavra de Deus, ela é preciosa mais do que qualquer coisa nessa terra. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Isso. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos, e não saia para a guerra sem boas orientações. Aqui é um princípio importante para você entender que nós não sabemos tudo. Nós não somos conhecedores de tudo. A pessoa sábia, ela tem que reconhecer que ela tem um limite e ela não conhece tudo. Mas você tem que buscar conselho de pessoas maduras, íntegras, pessoas que são servas de Deus, pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus. Devemos buscar essas pessoas e ver a forma que, se aquela pessoa ela é alguém temente ao Senhor, ela é uma ótima pessoa para me dar um conselho certo, para me dar um conselho apropriado. E diante de uma decisão, não pergunte apenas o que eu quero fazer, mas também, cara, eu vou ouvir aquilo que o meu pastor me falou, aquilo que a minha pastora me falou, aquilo que o meu discipulador me falou, aquilo que o meu irmão me falou. Se aquela pessoa me deu um bom conselho, e aqui a gente lembra do versículo 5, de que os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Se temos boas pessoas que nos dão bons conselhos, pessoas que nos inspiram a fazer aquilo que é certo, isso a gente vai poder ter proveito na nossa vida. Que estejamos cercados por pessoas que nos ajudam a conduzir a nossa vida de forma sábia, sabendo que isso também é um privilégio do Senhor, de termos um irmão, uma irmã que caminha conosco e que nos ajuda nessa caminhada. E a caminhada, ela se torna mais fácil
quando nós temos pessoas assim na nossa vida, pessoas que nos dão bons conselhos, pessoas que estão lá com a gente no momento da luta, no momento da peleja. É maravilhoso você poder contar com alguém, de saber que se você ligar para alguém no momento certo, no momento da dificuldade, aquela pessoa vai se prontificar a te ajudar. Que sejamos pessoas leais, como esse capítulo ele está nos chamando para ser. Que sejamos pessoas que dão bons conselhos, que sejamos amigos verdadeiros, mais chegados que irmãos. Que sejamos uma igreja que realmente é uma família. Que sejamos assim e que isso também glorificará a Deus. Versículo 19. Ele vai dizer o seguinte: o fofoqueiro, ele vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. O versículo ele alerta sobre o perigo de você ser fofoqueiro e de você espalhar segredos e fofocas. A pessoa sábia, ela sabe que nem toda informação que você recebe deve ser compartilhada. Aqui vai um princípio muito importante, porque a gente já leu aqui também em Provérbios, e a gente sabe que Provérbios nos diz que a fofoca ela é doce, prazerosa, é muito bom a gente ficar falando dos outros. Mas o Senhor Jesus nos diz que a gente deve vencer esse mal, que isso é um mal que envenena a nossa vida. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para ti, vão enxergar a confiança em ti, vão te confiar segredos que elas não deveriam contar, porque não é sábio contar, e você tem que guardar aquele segredo para que aquele segredo não arruine a vida dela. Porque se ela te confiou algo, você deve realmente guardar e não sair espalhando fofoca. Você tem que ser esse princípio também de alertar aquela pessoa sobre isso. De que nem tudo que acontece na nossa vida a gente tem que falar para os outros, porque a fofoca ela rapidamente se espalha e ela pode causar um dano muito, muito grave, e a gente não tem noção das consequências disso. Que sejamos pessoas que evitam espalhar fofoca, mas também que sejamos pessoas que dão bons conselhos para a pessoa não falar quando ela não devia falar. Amém, meu irmão? Muito obrigado que você tem esse lugar de confiança, né? Eu tenho esse lugar de confiança na tua vida. Mas, cara, não precisa você estar falando isso para todo mundo. Seja uma pessoa também que tenha a coragem de dizer isso para a pessoa. Seja uma pessoa que ensina a pessoa a ter um comportamento que é certo. E que não sejamos pessoas que queiram se alimentar da fofoca ou queiramos deixar que isso tenha um lugar de prazer na nossa vida. E realmente, pessoal, esse é um mal muito grande que a gente tem que ser sábio diante de Deus para se atentar a isso. De não queremos estar fofocando da vida dos outros, a gente não tem que estar falando da vida dos outros. Se a gente for para falar da vida dos outros, seja para dizer, nossa, meu irmão, aquela pessoa, macho, ela está muito bem em Deus, ela está ali, ó, realizando muitas coisas na sua vida, olha como Deus está agindo na vida dela. Que sejamos pessoas que espalham esse tipo de comentário, e não um comentário danoso sobre alguém. Que sejamos pessoas que têm esse princípio, que ele é muito importante. É um princípio de caráter cristão que a gente tem que ter, e a gente tem que disseminar esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Versículo 20, ele vai dizer o seguinte: só um minuto, pessoal. Versículo 20, ele vai dizer: quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Aqui é um princípio muito importante da gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, e a gente ter ouvidos para ouvir. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final, mas sim uma maldição. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. A desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. E aqui, no versículo 24, vai dizer o seguinte: é o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Aqui é uma parada que esse versículo ele me confronta muito, porque
nós, como seres humanos, nós queremos resolver as coisas do nosso próprio jeito. A gente não tem a paciência para esperar. E a gente precisa também colocar o nosso coração em Deus, de pedir para Ele trabalhar isso na nossa vida. Quando você se expõe a Deus, ao teu relacionamento com o Senhor vai melhorar isso em ti. De você ter realmente essa fé em Deus, saber que Ele está cuidando de ti. Que não é a força do teu braço que vai mover a situação, mas Deus, Ele tem o controle absoluto de tudo. O versículo, ele nos lembra que os nossos passos, a nossa vida está na mão de Deus. E nem sempre a gente vai conseguir compreender completamente o caminho que Ele está traçando na nossa vida, e está tudo bem. Você tem que ter paciência com o processo de Deus na tua vida. Você tem que ter paciência para a bênção chegar na tua vida, porque somente o Senhor sabe o tempo certo para cada coisa. E Ele sabe que no momento certo, a bênção certa, ela vai ser realmente uma bênção na tua vida e não uma maldição. A gente quer acelerar a mão de Deus, quer acelerar o trabalho de Deus, mas não é assim. Tudo tem um tempo certo para acontecer na nossa vida, e somente o Senhor sabe disso. Não é a gente, nas nossas atitudes, que vai apressar a obra de Deus ou o trabalhar de Deus, porque quando Ele quiser agir na tua vida, meu irmão, vai abrir porta de todo jeito. Vai aparecer dinheiro de onde você não imaginava, vai chegar ajuda de onde você não esperava, uma cura vai aparecer de onde você, meu Deus, nem o melhor remédio poderia fazer isso, porque o Senhor tem esse poder para agir. Que tenhamos esse lugar de fé e de confiança nele, sabendo que a fé em Deus nos move para o lugar que é correto, nos move para o lugar que é certo. Que venhamos a confiar no Senhor, porque até quando uma porta é fechada, significa que Deus está agindo na tua vida. Porque quando Ele fecha uma porta que não era para estar aberta, Ele sabe que aquele lugar que você ia, aquela atitude que você ia tomar, vai te prejudicar, vai trazer um mal muito grande para a tua vida. E só Deus sabe quando é que as coisas vão se reverter de novo, porque somente Ele tem o controle absoluto de tudo. Sabedoria é você reconhecer de que não é a força do teu braço que vai mover a tua vida, mas que o Senhor move montanhas. O Senhor que move montanhas é o Senhor que age sobre ti, meu irmão, minha irmã. Que venhamos a descansar em Deus e aprender a descansar. Que venhamos a parar de ser ansiosos, mesmo numa era que nos chama para ser ansiosos. Que venhamos a confiar totalmente no Senhor, porque somente Ele sabe o que é de melhor para nós. No versículo 25. No versículo 25, ele vai dizer o seguinte: é uma armadilha prometer algo para Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Aqui, a palavra de Deus, ela está nos ensinando a não agirmos impulsivamente diante do Senhor, de não prometermos algo para Deus, de não fazermos uma aliança com o Senhor sabendo que a gente não vai cumprir, que a gente vai errar, que a gente vai falar, que a gente vai falhar. E temos que levar a sério aquilo que a gente se propõe a fazer diante de Deus e também diante das pessoas. Que você coloque o seu coração em Deus. Quando você for prometer algo para Deus, saiba realmente que você pode fazer aquilo. Não pela força do seu braço, mas pela força de Deus em ti. E realmente tem esse processo, esse princípio, na verdade, de lealdade com Cristo, de lealdade com Deus. Versículo 26. O rei sábio, ele espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. Versículo 27. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Aqui mostra que Deus usa o seu espírito na nossa vida como uma luz que revela as atitudes, as intenções do nosso coração, revelando o que existe dentro de nós. E nós precisamos nos expor ao Espírito de Deus e deixar de que Ele dissipe, de que Ele arranque toda a escuridão do nosso interior através da luz que o Espírito Santo é na nossa vida. E que você
realmente permita que Deus haja na tua vida, que você tenha esse princípio com Cristo, de caminhar com Ele, de fazer o seu devocional, de estar em relacionamento com Ele, sabendo que o Espírito de Deus penetra na tua vida, tirando toda a escuridão, tirando toda a sujeira e fazendo com que a tua vida agrade a Deus. Que nós venhamos a deixarmos a ser moldados pelo Espírito. No versículo 28, vai dizer que bondade e fidelidade protegem o rei, e o seu trono é firmado pelo amor. A glória dos jovens está em sua força, e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. O castigo físico elimina o mal, e essa disciplina purifica o coração. Aqui, pessoal, a disciplina que vem de Deus, a disciplina e a correção, elas podem fazer na nossa vida, e elas podem ser dolorosas. Se você ser disciplinado, você ser chamado a atenção, muitas das vezes não é legal, porque você não quer parecer errado, né? Você não quer achar que você está errado. Mas quando você é disciplinado, quando você é corrigido pelo seu pai, pela sua mãe ali, quando a gente era corrigido, quando era pequeno, e sabendo que isso tem um princípio importante: quando você é corrigido, não é para o seu mal, mas sim para o seu bem. Quando nós somos corrigidos, aquilo está moldando e transformando o nosso caráter. A gente sabe que a chinelada que a gente levou da nossa mãe, ou a cintada que a gente levou do nosso pai, nos moldou para fazer aquilo que é certo, porque a gente estava fazendo alguma coisa que era errada. Por isso que a gente apanhou. Mas que isso moldou e transformou o nosso caráter. E quando nós somos disciplinados por Deus, aquilo vai gerar uma transformação na tua vida, de você ter um caráter segundo ao Senhor. E para concluir, Provérbios, no capítulo 20, ele falou sobre diversas situações da nossa vida, sobre trabalho, sobre domínio próprio, sobre amizade, sobre a nossa forma certa de agir. Mas isso é uma única mensagem para você parar e pensar de que quem é que está moldando o teu comportamento? É o Senhor, ou é você mesmo, ou é as coisas que têm governado na tua vida? O que é que tem te dominado? Você tem tido domínio próprio? Como é que você tem reagido às provocações? Você tem sido impulsivo? Como é que você tem agido no teu trabalho? Você tem agido com excelência? E você tem sido honesto? Você tem aceitado a correção de Deus? Provérbios, no capítulo 20, ele nos mostrou que a sabedoria não é apenas nós lermos a palavra de Deus, conhecer o que ela está dizendo, mas a gente pôr isso em prática. E nós confiarmos em Deus. Confiarmos que quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, mais uma vez, pessoal, isso vai glorificar o Senhor, e isso para nós tem que ser o nosso maior prazer, de glorificar a Deus na nossa vida, de as pessoas enxergarem Cristo através de nós. E a pergunta não é: você é uma pessoa sábia, mas em qual área da minha vida eu não estou deixando Deus guiar, eu não estou deixando Deus governar? Qual é que tem sido a área da tua vida que não tem revelado o Senhor? Uma vida sábia diante de Deus não é que a gente vai ser perfeito, porque a gente nunca vai ser. Somente Cristo é perfeito. Mas é a gente nos permitir ser moldados, ter o nosso caráter, ter as nossas atitudes, ter toda a nossa vida moldada diante do Senhor. Que nós sejamos pessoas que glorificam a Deus. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé, desse uma salva de palmas para o Senhor, para a sua palavra. E pessoal, aqui a gente tem uma dádiva realmente muito grande. Como o capítulo falou, a gente tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. Mas aí vai de um princípio muito importante. Deus, ele te deu um livre-arbítrio. E você pode escolher qual atitude é que você vai tomar. Mas pare, pense e reflita. O que é que você tem feito com a sua vida? O que é que tem te governado? O que é que tem te conduzido?
Precisamos ser conduzidos por Deus. Precisamos ser conduzidos pela palavra do Senhor. Nós não podemos andar de qualquer forma. Nós não podemos ter qualquer tipo de atitude. Nós devemos ter atitudes que glorificam a Deus. Atitudes que mostram Cristo. Nós temos aprendido através da mentoria, através do discipulado, culto a culto, como nós devemos agir. E nós somos chamados a agir como Cristo, agir como Jesus. Na nossa camisa tem revelação, na nossa camisa tem responsabilidade, na nossa camisa tem os princípios que tem que nos governar, tem os princípios das atitudes que nós devemos ter. Que tenhamos atitudes que revelam a Deus, que tenhamos atitudes de responsabilidade. Que você não faça as coisas de qualquer forma, mas você faça tudo para a glória do Senhor. E que você saia com isso no seu coração, você saia com esse desejo. Cara, minha atitude correta, até o meu bom dia, uma pessoa vai glorificar a Deus, porque vai mostrar Cristo em nós. Precisamos mostrar Cristo em nós, porque isso vai ser a maior glória da nossa vida. Vai ser mostrar a Cristo. Mostre a Cristo para as pessoas. Deixem as pessoas conhecerem a Ele. Se as pessoas conhecerem a Cristo através da nossa vida, meu irmão, tu vai ter acumulado um tesouro no céu. Um tesouro que não vai se acabar. Um tesouro que é eterno. E vai valer muito mais do que qualquer carro que você pode comprar, do que qualquer casa que você pode obter. Isso vai ser um tesouro em que a gente vai poder compartilhar com Cristo. E Cristo vai se alegrar porque você teve atitudes na sua vida que o glorificaram. Que tenhamos esse princípio na nossa vida de sermos corretos diante de Cristo. Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, e te pedimos, Senhor Jesus, através do Teu Espírito nos conduz, através do Teu Espírito nos molda, ó Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, ser moldados por Ti, Senhor, porque no nosso jeito de agir, Pai, a gente só faz aquilo que é errado. Espírito de Deus, seja o condutor da nossa vida. Espírito de Deus, tome a direção, seja a bússola da nossa vida. Espírito Santo, nós te pedimos isso, ó Pai. Nós não somos merecedores, Senhor Deus, mas queremos, Senhor Deus, Pai, mais uma vez te pedir, através da Tua graça, Senhor Deus, que é abundante, Senhor, age em nossa vida, ó Pai, transborda em nós e muda, Senhor Deus, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, Senhor Deus, para que isso, ó Pai, seja para a Tua glória, Senhor Deus, e não para a nossa. Senhor Deus, que as pessoas possam, Senhor Deus, conhecer a Ti através da nossa vida e que isso, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, uma alegria para o Senhor, Pai. Muda, Senhor Deus, transforma cada área da nossa vida, Senhor Deus. Aquilo que é errado, Senhor Deus, coloca no lugar certo. E nos alinha, Senhor Deus, para Ti, ó Pai. Nos alinha para o Senhor, nos alinha ao caminho de Cristo, ao caminho de verdade e vida. Senhor Deus, que as pessoas, Senhor Deus, olhem, Senhor Deus, não somente para aquilo que nós estamos fazendo, mas as pessoas enxerguem o Senhor, Senhor Deus, Pai, no nosso agir. E que isso, Senhor Deus, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio dos meus desejos. Declare. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio dos meus anseios. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio dos meus temores. Eu me esvazio de mim.
eu me esvazio das minhas posses. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Tudo vem de ti, tudo é para ti. E nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Declare e vá. Nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Te entregando a minha vida. Nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti, meu corpo. Oh Jesus, E nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. queria que a gente se juntasse no nosso círculo de oração. Vamos orar uns pelos outros. Essa palavra ela vem para nos confrontar a ter uma vida alinhada com a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Não é simplesmente para Deus, mas é para nós. Bom, perfeito e agradável. Porque, querido, você não é livre das suas escolhas. Tudo que você escolhe tem uma consequência. Às vezes não tão perceptível. Mas você não percebe porque não cresce, porque não avança em determinada área. A palavra de Deus até fala sobre quando a gente não dizima. E não é que a gente não ganhe dinheiro, mas é como se o bolso tivesse furado. Então você não é livre das escolhas. Você é livre para escolher, mas não é livre das consequências dela. Por isso que Provérbios é tão rico e tão importante, para que você escolha bem o que vai falar, como vai fazer durante o seu casamento, durante o seu namoro, no seu emprego, como patrão, como funcionário. Olhe bem, porque às vezes você não percebe porque que outras pessoas avançam mais rápido, crescem mais rápido. Simplesmente as escolhas, nós não somos livres delas. Até quando não escolhemos, estamos escolhendo. Até quando não nos envolvemos, estamos envolvidos.
Então hoje ore e diga: Espírito Santo de Deus, leva-me à maturidade, para que eu possa escolher direito, para que a vida não vá passando e simplesmente eu continue do mesmo jeito. Parece que eu nado e venho morrer na praia. Espírito Santo de Deus, meu amigo, me ajude. Diga isso: me ajude, porque os anos estão passando. Os anos estão passando rapidamente. E eu acredito, Senhor, que não é da tua vontade que eu fique para trás, não é da tua vontade que eu esteja estagnado, esteja parado. Senhor, não é da tua vontade que até a igreja pareça para mim mesmice, porque todo dia é um ritual, mas eu não dou um passo de algo realmente íntimo, por causa das minhas escolhas. Senhor, me ajuda a escolher. Você pode dizer isso? Diga: Senhor, me ajuda a escolher como os sábios e não como os tolos. Me ajuda a escolher amigos. Como é difícil achá-los. E quando eu encontrá-los, que eu valorize. Senhor, que nos meus negócios eu não seja o espertinho, tirando vantagem, principalmente dos inocentes. Senhor, que eu não ache que aquilo que vem do engano e do roubo é como mel na minha boca, porque eu sei que o Senhor não vai deixar passar batido. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a ser sábio. Ajuda-me, Senhor, a ser como aqueles que se vão bem em Ti, aqueles que agradam Teu coração. Você pode pedir isso? Diga: Senhor, me ajuda a agradar o Teu coração. O Teu coração, para que seja bom e perfeito e agradável para mim. Que eu deixe todo orgulho de lado, que eu deixe todo engano de lado, que eu deixe toda inveja de lado, que eu deixe toda emoção de lado, e eu possa agir racionalmente com o que é certo fazer. Senhor, me ajude a ser uma pessoa que faz o que é certo fazer. Certo fazer como pai, certo fazer como amigo, certo fazer como discípulo, certo fazer como líder, certo fazer, Senhor, como irmão. Senhor, me ensina a fazer o que é certo, mesmo que eu não tenha vontade, mesmo que às vezes eu esteja com preguiça. Me ajuda, Senhor. Até nas nossas orações, Pai, me ajuda a não te prometer algo que eu não posso cumprir. E quando eu te prometer, me dá forças para que eu possa cumpri-la. E que eu não seja para mim mesmo como um mentiroso ou como um enganador, porque não passará batido aos teus olhos. Mas eu glorifico o teu nome, porque o Senhor esquadrilha o coração. E o Senhor pode olhar para o meu coração agora, e se encontrar algo impuro em mim, me purifique, me limpe, me transforme. Não me deixe sem Ti. Diga: Espírito Santo de Deus, não me deixe sem Ti.
Nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tive livre acesso a ti, o teu amor fez tudo novo. E nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti, o teu amor fez tudo novo. Abrace a pessoa que você orou, dê um abraço nela. Isso, abrace 2, 3. Diga: Espírito Santo de Deus, enche essa vida, enche essa irmã, enche esse irmão. Só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Te entregando a minha vida. Eu não sou nada. Levante as mãos para a sua casa, comece a orar pela sua família. Pai, nós declaramos, Senhor, a tua visitação sobre a nossa família. Que não haja, Senhor, nenhum esquecido do meu lar, Pai, mas que o Senhor possa transformar cada um deles, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Que a nossa descendência não seja cometida por maldições. Que nós não sejamos, Senhor, como os tolos, que antes eram nércios em Ti, por isso faziam tantas tolices, mas que nós sejamos uma família abençoada. Diga: eu e minha casa. Fale: eu e minha casa. Seja alcançado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, e que haja salvação no meu lar. Isso em nome de Jesus. Amém? Vamos dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, você que vai ofertar. Pai, nós oramos agora por cada dízimo, por cada oferta, por cada irmão que é fiel a Ti, e que por algum acontecimento tem passado por alguma necessidade. Senhor, em nome de Jesus, que nós não sejamos enganados, que nós não sejamos roubados, que nós não sejamos, Senhor, como os tolos, que acham que vão passar ileso. Na verdade, toda semente não plantada já é escassez de algo que não nasceu. Então que seja em nós um motivo de gratidão, dizimar e ofertar, e não uma tolice de enganar a Deus, enganando a si próprio. Senhor, que nós não sejamos como Safira e Ananias, que foram amaldiçoados com a própria morte, porque quiseram enganar, se enganando. Mas que nós sejamos pessoas cheias do Espírito de Deus, capazes de cumprir aquilo que o Senhor deseja, de uma forma voluntária, não com peso, mas voluntariamente. Diga: em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas. Diga: em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas. Traga seu dízimo, traga sua oferta.
que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Agradeça, agradeça. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Coloque a mão na sua mente agora, ore pela sua mente. Todas as coisas que muitas vezes você não recebeu, foi decisões que você nem percebeu. Por que o Espírito Santo não te visitou? Mas uma coisa, talvez você tenha a seu favor. Sua mente tem estado cativo por outras coisas, outras preocupações. E eu queria que você orasse agora dizendo: Senhor, eu repreendo todo mau pensamento. Você pode fazer isso? Então faça com a sua própria boca, não espere minha oração. Faça com a sua própria boca e diga: eu repreendo todo mau pensamento, eu repreendo toda má palavra, eu repreendo todo mau desejo, eu repreendo, diga: eu repreendo, em nome de Jesus, pensamentos ruins que eu tive sobre mim, pensamentos ruins que eu tive sobre meu irmão, sobre minha irmã, sobre minha esposa, sobre meu marido. Diga, abra sua boca e declare em nome de Jesus. E Satanás não tem boca na sua vida, que ele não tem vez em você, e ele não pode te enganar. Existe algo a ser feito, e você vai cumprir, sem vontade ou com vontade, porque você conhece a palavra de Deus, e Deus te deu ouvidos para entender, para ouvir. Então a sua mente é cativa de Jesus, é cativa de Jesus, e não do diabo, e não do engano. Diga: eu repreendo. Fale forte: eu repreendo todo dardo inflamado na minha mente. Diga: eu repreendo todo medo. Diga: todo sofisma eu repreendo em nome de Jesus. Todo desejo errado eu repreendo. Pensamentos de morte, de depressão, de ansiedade, de preguiça. Diga: eu repreendo todo pensamento de mordidão. Diga: eu repreendo toda ação demoníaca pela atração das coisas do mundo. Diga: eu escolho Deus. Fale forte: eu escolho Deus. Diga: eu escolho Deus. Diga: eu escolho as coisas de Deus, o reino de Deus, o caminho de Deus, que me leva à paz. Que a paz entre agora sobre a tua mente. Querido, o problema não é a guerra, o problema é a falta de paz. O problema nunca foi a guerra, nunca foi a batalha do dia a dia. O problema é que você tem perdido a paz. E o Senhor disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a paz, não como o mundo dá. O mundo quer aquela paz de você numa rede deitada, hein? Numa casa de praia, se balançando, com conta paga e dinheiro no bolso. Querido, você podia ter todas essas coisas e ser uma pessoa perturbada. Não é sobre isso, não é sobre ter dinheiro, é sobre ter confiança. Diga: confiança. Fala: fé. Fala: me dá fé, Jesus, e eu vencerei essa batalha junto contigo. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Agora levante a mão para os 4 cantos dessa igreja e ore por alguém.
Alguém que tem perdido a batalha, porque tem faltado paz. E nós repreendemos todo espírito de perturbação no nosso meio. Espírito de perturbação no nosso meio está repreendido em nome de Jesus. Aonde haja um irmão do ouvir a palavra de Deus, dessa igreja, que seja alcançado agora pelo Espírito Santo e as nossas orações, e que ele seja liberto de toda confusão, de todo engano, de toda mentira. Aqueles que têm sido chamados e que têm resistido, nós repreendemos a ação do diabo agora, e que eles possam vir se firmar, não somente como membros, mas como trabalhadores do reino de Deus. Você crê? Então diga: Senhor, levanta trabalhadores no nosso meio. Não é voluntários, querido, para trabalhar, para cantar, para tocar, para ir, não. Trabalhadores, evangelista, falando do amor de Deus, nas missões, pregando o evangelho, ajudando ao órfão, a viúva, expulsando o demônio. Você entende o que é trabalhador do reino de Deus? Trabalhador do reino de Deus não é que está aqui com o microfone pregando, não. Não é o que você serve aqui, não. Trabalhador do reino de Deus é alguém que sai aí fora e salva um perdido. Diga: Senhor, envia trabalhadores para essa casa, homens e mulheres ardendo em paixão por salvar vidas. Você pode orar comigo confirmando que se 2 ou 3 aqui pedir em verdade, o Senhor nos ouvirá. Diga: Senhor, envia trabalhadores. Não, fala forte: trabalhadores, homens e mulheres ardendo de paixão por vidas, em nome de Jesus. Eles nos impactarão e nós iremos como viver o primeiro amor novamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Bem bonito, vai. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu vou dar a bênção final. Você que tem alguma enfermidade e precisa de oração, vem até a frente, nós vamos sim orar por você, tá bom? Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Que Ele olhe para ti, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Isso em nome de Jesus. A igreja diga: aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Abraça aí o seu irmão. Dê a paz do Senhor.